Olá, pessoal. Veremos agora três tipos de funções. A função logarítmica exponencial e também as chamadas funções trigonométricas. Qual é a ideia? Veja, quando você trabalha com esse tipo de função, você tem relação de dependência entre grandezas novamente. O que você tem que tomar cuidado é exatamente em termos gráficos. Como é que se comporta uma função exponencial, como é que se comporta uma função logarítmica e também as chamadas funções trigonométricas. Bom, em primeiro lugar, eu vou voltar numa parte teórica rápida, você vai observar rapidamente os aspectos teóricos desses três tipos de funções que a gente vai abordar. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, uma função exponencial. O que chama atenção numa função exponencial, quando ela é definida dessa forma, y igual a f de x igual a x, é o crescimento. Se a base for maior do que 1, base 2, base 3, base 4, base 5, você vai ter uma função crescente. Mas o que chama a atenção da gente quando se trabalha com uma função exponencial desse jeito é o crescimento extremamente acentuado a partir do 1 aqui, ó. Veja, quando o x é 0 numa função exponencial, a imagem é 1. A partir do 1, o crescimento é extremamente acentuado. Já na função exponencial decrescente, quando a base está entre 0 e 1, a função vai ser decrescente. O decrescimento também é acentuado. E aí o comentário. Numa função exponencial, tanto faz se a base é maior do que 1 ou a base é menor do que 1, você nunca vai ter imagem igual a 0 e nem imagem negativa. Veja, é simples. Ó. Se você tem uma base 2, por exemplo, 2 elevado a qualquer número sempre é positivo, nunca é negativo e nunca é igual a 0, ok? Adiante. Numa função logarítmica, também, mesma coisa, você tem uma função ora crescente, ora decrescente. A função logarítmica ela é definida por esta relação, log de x na base A. E lembrando um fato aqui, a base tem que ser maior do que 1 para que você tenha um crescimento da função. E aqui um pouquinho diferente do que ocorre com a função exponencial, a função logarítmica pode ser crescente, mas o crescimento é lento. Olha aqui, ó, a partir desse ponto 1 aqui, o crescimento da função é lento, mas é uma função crescente. O conjunto imagem da função, ele vai do menos infinito ao mais infinito, é o conjunto dos reais. Por outro lado, se a base estiver entre 0 e 1, você percebe que a função logarítmica é decrescente, ok? Bem, no caso, quando você estuda uma função exponencial, estuda uma função logarítmica, há uma relação entre essas duas funções. Nós dizemos que se a função exponencial e a logarítmica foram definidas dentro de um certo domínio, de um certo contradomínio, elas serão uma inversa da outra. Graficamente, há uma relação importante para você observar. Veja. Quando você constrói, por exemplo, o gráfico da função 10 elevado a x e da função log de x também na base 10, as duas funções elas são uma inversa da outra. Se a gente imaginasse aqui ó, uma reta sendo a bissetriz dos quadrantes ímpares, essa bissetriz seria o eixo de simetria dessas duas funções. Por quê? Uma é a inversa da outra, ok? Bom, agora eu vou mostrar para você uma situação envolvendo função logarítmica. Essa situação, na verdade, foi uma questão da própria prova do Enem. O enunciado diz assim, a escala de magnitude de momento, abreviada por MMS, e denotada por M, índice W, introduzido em 1979 por Thomas Hacks e Hiro Kanamori, substitui a escala Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, que é a mais conhecida, né? A MMS é uma escala logarítmica, MH e M índice 0 se relacionam pela fórmula. Aqui é importante você observar. A fórmula M índice W é menos 10,7 mais 2/3 que está multiplicando o logaritmo na base 10
do M índice zero, onde M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, através dos sismogramas, cuja unidade é o DINA centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude M-índice-W 7,3. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe em DINA centímetro. Bom, nesse caso, a resolução, você começa sabendo ou usando o fato de conhecer o M índice W, certo? Acompanhe que você vai ter que, para resolver essa questão, mostrar o conhecimento a respeito das propriedades de logaritmos, correto? Acompanhe. O M índice W, que foi dado na lei de formação, está aqui. Só que esse M índice W é 7,3. Agora, observe junto comigo o que você tem que fazer. Você tem um número no primeiro membro, o menos 10,7 no segundo, mais uma expressão que vale logaritmo. Quando você estiver resolvendo uma situação qualquer envolvendo logaritmo, pense assim, você tem que eliminar o logaritmo. Mas como é que você elimina o logaritmo? Você tem duas saídas. Uma é matematicamente você deixando dos dois lados da igualdade logaritmo numa mesma base. Já outra, deixa logaritmo de um lado e número do outro. Eu vou usar a segunda para resolver essa situação. Observe. Quando eu cheguei aqui, esse menos 10,7 desloco para o primeiro. Junta com 7,3, 18. Agora você vai tentar isolar esse logaritmo aqui no primeiro membro. Ó. É esse logaritmo que você tem que isolar. Como? O 3 está dividindo, passa multiplicando. 3 vezes 18, 54. Divide por 2. Você chega em 27. Você está diante de um logaritmo, na base 10. Se você pensar na definição de log, 10 elevado a 7, ou 10 elevado a 27, vai te dar o M índice zero que você buscava. Ou seja, resposta da questão, 10 elevado a 27. Seria isso, ok? Bom, eu falei um pouquinho de exponenciais, logaritmos. Agora vamos observar o outro tipo de função que eu havia previsto para essa aula de hoje. Qual é o tipo de função? A função trigonométrica. E aí existem duas que nos interessam. Por quê? Veja, quando você estuda fenômenos que se repetem, na física tem muito isso, aqueles fenômenos periódicos, é o caso do pêndulo simples. Movimentos que se repetem de intervalos em intervalos. Quem que pode descrever, pelo menos de forma aproximada, esse tipo de fenômeno? É uma função trigonométrica. Por isso o interesse dessas duas. Os quatro números que aparecem, ó, o A, o B, o M e o N, note que aparece aqui também, cada um deles tem algo que interfere em termos de gráfico, tem uma função em termos de gráfico. Eu diria assim para você, o A que aparece na função seno ou cosseno, aqui no meu exemplo é a função cosseno. Esse A, ele é responsável por deslocar a curva para cima ou para baixo. Quando que o deslocamento será para cima? Bom, o deslocamento é para cima se o A é positivo. Já se o A for negativo, o deslocamento do gráfico, em relação ao eixo X, é claro, será para baixo. Já esse B, ele é responsável pela amplitude. O que vem a ser amplitude? A altura, vamos grosseiramente falar assim, da barriga da senoide ou da cossenoide. Já o M, é talvez o mais importante de todos, é o responsável pelo período da função. É ele que vai dizer para você assim, se o gráfico leva mais tempo para se repetir ou se o gráfico se repete mais rapidamente. Ele é chamado, é o cara responsável pelo período da função, ok? Já o N, quando aparece aqui,
O N é chamado ângulo de fase e ele simplesmente desloca a curva para a direita ou para a esquerda. Bem, 2. O segundo tópico que eu queria recordar com você. O cálculo do período da função trigonométrica. Lembra que eu falei que o M era a informação mais importante. Quando você quiser calcular o período, quer dizer, o intervalo após o qual a função se repete, você deve usar esta relação. O período é dado por 2π sobre o módulo do coeficiente dx, o coeficiente da variável. Vou mostrar agora para você um exemplo para comparar graficamente uma função trigonométrica. Eu vou fazer duas perguntas, formular duas perguntas a respeito de uma situação hipotética. Acompanhe. Os gráficos a seguir indicam parcialmente as representações no plano cartesiano das funções reais definidas por y igual a cosseno de x e y igual a 1 mais cosseno de x. As duas perguntas que eu quero fazer são essas. As duas funções têm o mesmo período? Qual é o conjunto imagem de cada uma dessas funções? Vamos fazer o seguinte. Para responder essas duas perguntas, vamos voltar no gráfico. Observe aqui no gráfico que enquanto você tem em azul aqui, o gráfico da função cosseno, notem, a imagem varia no eixo y. Então a gente diz assim, a imagem é esse intervalo aqui. Ou seja, assume o mínimo no -1 e o máximo no 1. Já a função que está em vermelho, esse 1 que aparece na lei de formação, foi responsável por deslocar o gráfico uma unidade para cima. Por isso que o conjunto imagem da função que está em vermelho, ele varia de 0 até 2. Então, respondendo à primeira pergunta, as duas funções têm o mesmo período? Tem. Por que tem o mesmo período? Volte no gráfico. As duas funções, elas vão se repetir somente de 2π em 2π radianos. Agora, qual é o conjunto imagem de cada uma dessas funções? Se você voltar no gráfico, você vai perceber que o gráfico da função em azul, como eu havia dito para você, varia de -1 até 1, enquanto que o gráfico da função em vermelho vai variar de 0 até 2. O que aconteceu? A função, que era de -1 até 1, a que estava em azul, foi deslocada uma unidade para cima. Então, o mínimo passou a ser 0 e o máximo passou a ser 2. Bom, agora uma outra situação. Nessa, eu falo de função seno. E eu quero que você perceba agora qual é o significado daquilo que eu chamei naquele resumo teórico de amplitude, aquele número, o B. Qual é a responsabilidade dele em termos de gráfico? O que ele faz graficamente? Por isso, observe a situação. Considere as funções trigonométricas definidas no conjunto dos números reais por o f de x simplesmente seno e o g de x 3 vezes seno. É esse 3 que vai alterar alguma coisa comparando a função f com a função g. A partir desses gráficos, vamos fazer algumas afirmações. Cabe a você analisar se são verdadeiras ou se são falsas. Na primeira afirmação, as duas funções têm o mesmo conjunto imagem. O que é conjunto imagem? É a variação no eixo y. Segunda afirmação, as duas funções têm o mesmo domínio. Domínio se refere a x, de quanto a quanto varia o x. Tá? Ou qual é a restrição quanto a x. O máximo valor assumido pela função f é igual a 1, quer dizer, a imagem máxima da função. O mínimo valor assumido pela função g é igual a -3. E o último tópico, as duas funções são crescentes no intervalo real de 0 a π sobre 2. Para responder isso, primeiro volte no gráfico junto comigo. Em relação à função seno, que está em azul, f de x igual a seno, note, tem período 2π, 2π é depois de quanto que ela se repete, tem conjunto imagem variando aqui do -1 até +1. O domínio, apesar de eu ter um gráfico limitado aqui pelo próprio desenho da tela, mas esse gráfico continua. Então, o campo de existência das duas funções é o conjunto dos reais. Quanto ao conjunto imagem da função g, é que mudou. A função g, esse 3 aqui na frente, ele é responsável por alterar a amplitude. Ele é responsável por variar, por alterar o conjunto imagem. De quanto a quanto varia o conjunto imagem da função.
da função g vai de menos 3 até mais 3. Agora a gente está em condições de analisar a veracidade ou não de cada uma dessas afirmações. Vamos lá. Por que a primeira afirmação é falsa? As duas funções têm o mesmo conjunto imagem. Lembra que eu havia comentado que enquanto uma variava de menos 1 até 1, a outra variava de menos 3 até 3? Então tem imagens diferentes. As duas funções têm o mesmo domínio, correto? Por que tem o mesmo domínio? É o conjunto dos reais. Apesar de você ter uma limitação no desenho que foi feito, você tem essa curva continuando para os dois lados. Não tem restrição quanto a x. O domínio é o campo dos reais, ok? Terceiro item, o máximo valor assumido pela função f é igual a 1. De fato, a função f varia de menos 1 até mais 1. Qualquer dúvida, volte no gráfico. O mínimo valor assumido pela função g é igual a menos 3. Lembra que a função g variava de menos 3 até mais 3. Então, o conjunto imagem é nesse intervalo. Menor valor, menos 3. As duas funções são crescentes no intervalo real de 0 a π sobre 2. Ora, vamos voltar rapidamente no gráfico. Quando você pega o intervalo de 0 a π sobre 2, é esse intervalo. A função f, que está em azul, cresce. Já a função g, que está em vermelho, também cresce. Então, eu estou diante de duas funções que são crescentes dentro desse intervalo. Ok? Agora eu vou te mostrar uma outra situação, só que não tem nada a ver com função trigonométrica. É uma função que acaba, de certa maneira, aí, envolvendo um pouquinho de matemática financeira. É uma questão que caiu, aconteceu recentemente no Enem, e eu quero comentar com você. É a diferença que existe entre uma situação em que você faz uma aplicação a juros simples e uma aplicação a juros compostos. Deixa eu entender o seguinte. Quando eu tiver com uma aplicação a juros simples, o crescimento se dá de forma fixa, é uma constante, é a mesma taxa de crescimento. Já se você está diante de uma função que tem juros compostos, aí o crescimento é em PG, o crescimento é segundo uma função exponencial. Essa que é a diferença. Acompanhe o enunciado comigo. Paulo emprestou R$5.000 a um amigo a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considere X o número de meses do empréstimo e MX o montante a ser devolvido para Paulo no final de X meses. Nessas condições, a representação gráfica correta para MX é, aqui na alternativa A, note, começa no valor 5.000 e cresce de forma constante. O crescimento é constante. A taxa de crescimento é constante. Essa outra, que é a letra C, por exemplo, ela tem uma parte que é constante. É como se ao longo do tempo não modificasse. Já essa outra, uma parte, que seria a letra B, cresce num determinado momento e depois estabiliza, né? O caso da alternativa E, por exemplo, começa em 5.150 e vai diminuindo. Absurdo nessa questão. Porque se começa, o valor que aparece no eixo Y é exatamente o valor do empréstimo. Como vai colocar 5.150, né? Já começa devendo mais? Claro que não. Então, essa aqui você já descarta de cara. Vejamos o que ele pede. Juros simples versus juros compostos. Aqui cabe a você diferenciar esses dois. Como eu havia explicado para você, quando você pega a modalidade juros simples, que na verdade ela existe de pai para filho só, porque na prática dificilmente você vai ter uma situação de juros simples. Juros simples, o crescimento se dá em progressão aritmética. O que significa isso? Que a taxa de crescimento é a mesma, tá? É um crescimento constante, a mesma taxa de crescimento. A taxa é fixa. Já na modalidade juros compostos, o crescimento se dá em progressão geométrica quando a taxa é fixa. Como a modalidade é juros simples, isso foi bem definido no enunciado, a modalidade é juros simples, você pode esperar que o gráfico vai crescer segundo uma progressão aritmética. Você imaginando pontos do gráfico, os pontos do gráfico serão pontos que pertencem a uma reta, iniciando no 5.000 e tendo uma taxa fixa de crescimento. Aqui vale um comentário, a taxa, a gente pode pensar, ó, imagine aqui um triângulo. Você teria o ΔY sobre o ΔX.
Isso aqui seria a taxa de crescimento, ok? Então, resposta dessa questão, letra A. Bom, agora uma outra situação. Só que essa situação é um pouquinho mais complicada, só que o autor dessa questão, ele fornece para a gente aquilo que, infelizmente, a gente não pode utilizar, que seria dados da calculadora. O ideal seria, hoje, século XXI, você usar uma calculadora. Estamos no século XXI e ainda não usamos a calculadora. Foi só um desabafo, um comentário, né? Voltando. Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento, com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, conforme descritas. Então é o seguinte, o investimento A, você tem que entender que é 3% ao mês, mas a situação vai pedir para você o que vai acontecer no ano. Já a B, 36% ao ano. Já a C, 18% ao semestre. Dá a impressão que, eu vou multiplicar o 12 por 3 dá 36, já que são 12 meses, né? Multiplico o 12 por 3 dá 36. Calma, que não é bem assim. E 18 ao semestre, o cara, eu vou multiplicar por 2 dá 36, é tudo igual. Não é. Observe. As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. O quadro fornece algumas aproximações da rentabilidade. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Quando você olha para esse quadro, você tem aqui valores do N. Na verdade, essa tabela que aparece aqui está fazendo o papel da calculadora, né? Para você não poder usar a calculadora, ele tem que dar algumas dicas para você. Se o N é 3, 1,03 elevado a 3 dá esse número, 1,093. Se o N é 6, 1,03 elevado a 6 vai dar esse outro número. Se o N é 12, por exemplo, 1,426. Qual dos 3 investimentos que será mais vantajoso aí? Vejamos. Para escolher o investimento com maior rentabilidade anual, esta pessoa deverá. Aí acompanhe as 5 alternativas. Escolher qualquer dos investimentos A, B ou C, pois as suas rentabilidades anuais são iguais a 36. Cuidado com isso. B. Escolher os investimentos A ou C, pois suas rentabilidades anuais são iguais a 39%. Escolher o investimento A, pois sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. Escolher o investimento B, pois suas rentabilidades de 36% é maior que as rentabilidades de 3% do investimento A e de 18% do investimento C. E o último item, escolher o investimento C, pois sua rentabilidade de 39% ao ano é maior que a rentabilidade de 36% ao ano dos investimentos A e B. Bem, antes de analisar para descobrir qual que vai ser a correta, você vai ter que entender que quando a gente escreve matematicamente assim, tem um número, eu multiplico esse número por 1,13. Qual é o significado da matemática você multiplicar um número por 1,13? É você calcular 113%. Então, multiplicar qualquer número por 1,13 já é pegar o número que você tem, o valor que você tem, com um acréscimo de 13%, ok? Vamos ver a análise de como é que você pode proceder para resolver essa questão. Vamos calcular as rentabilidades anuais de cada um dos 3 investimentos. No caso do investimento A, lembra que era um percentual de 3% ao mês. Então, o fator de correção seria você pegar o 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03, portanto, se são 12 meses, elevado a 12. A tabela fornecia para você 1,426 como resultado dessa potência. Significado disso. O 1,426 significa o mesmo que aumentar 42,6%. Ande 2 casas com a vírgula aqui. No caso do investimento anual de 36% ao ano, é 1,36 elevado a 1, que dá o próprio 1,36. Ou seja, o acréscimo anual é de 36%. E o último, que seria semestral, o 2 indica isso, ele vai dar um acréscimo de 39,24%. Ou seja, qual deles que tem a maior rentabilidade? O A.
Portanto, o A representa o investimento de maior rentabilidade. Por isso, a alternativa correta é a letra C, escolher o investimento A, pois sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C, ok? Você teve algumas situações envolvendo essas funções que eu acabei de mostrar. No caso, quando você estiver diante de uma situação envolvendo principalmente exponencial e logarítmica, funções exponenciais e logarítmicas, não esqueça um fato, a função exponencial é a inversa da função logarítmica na mesma base. No caso das funções trigonométricas, sempre fique atento à variação, ao conjunto imagem, tá? Nesse caso, também é importante observar o período de uma função, e o período sempre é dado pelo coeficiente da variável. Não esqueça, 2π sobre o módulo do coeficiente de x, ok? Aquele abraço.